Estúdio CBN. São 3h41. O Brasil é o terceiro país que mais busca no Google a expressão não monogamia. Hoje, a gente reuniu 2 estudiosos do comportamento humano para falar um pouco sobre novos arranjos de relação, novas formas de amar, para além da monogamia. Nós trouxemos o antropólogo Antônio Pilão e a escritora e psicóloga Geni Nunes, ambos também escritores. A gente está com o Pilão? Oi, Antônio, boa tarde, bem-vindo. Olá, prazer estar aqui com vocês. Geni está com a gente também. Oi, Geni, bem-vinda, boa tarde. Está ouvindo a gente, Geni? Olá, boa tarde. Agora escuto. Vocês me escutam? Sim, perfeitamente. Tudo bem? Bem-vindos aqui ao Estúdio CBN para a nossa conversa. Eu quero começar fazendo uma pergunta bem direta, mas que eu acho que dá a possibilidade para que vocês falem um pouco sobre monogamia. Vou começar com o Pilão. Antônio Pilão, a monogamia está em crise? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Uma pergunta difícil também de responder. Eu diria que a monogamia, de alguma forma, ela sempre esteve em crise na medida em que ela nunca foi a única forma de relação, a única forma de casamento conhecida. E, paralelamente à monogamia, a prática da prostituição e do adultério, elas eram estabelecidas. Então, dizer que hoje vivemos um período de crise da monogamia pode dar a entender que houve algum momento na história da civilização em que a monogamia foi a única maneira, todas as pessoas viviam felizes em casal, papai, mamãe, filhinhos, e a realidade é que a história da humanidade é muito mais complexa, né? A monogamia nunca foi a única forma, e mesmo em sociedades em que a monogamia era dominante, ainda assim existiam outras formas de relacionalidade, de parentesco, né, de casamento, para além da monogamia. O que a gente vive hoje é um cenário em que discursos não monogâmicos eles têm mais força, eles têm mais visibilidade pública, né? Para dar um exemplo, quando eu comecei a pesquisar na monogamia em 2011, pouquíssimas pessoas já tinham ouvido falar em poliamor, né? Que é o conceito principal das minhas pesquisas. E hoje, passados 13 anos do início dessas pesquisas, boa parte das pessoas que não conheciam o termo não só conhecem, como se identificam como não monogâmicas, né? Então, há sim um processo de ampliação do debate público, do aumento do conhecimento sobre essa temática, e então há mais pessoas que se identificam e se reconhecem como não monogâmicas hoje no Brasil do que havia há 15, a 20 anos atrás. Geri, o que é uma relação monogâmica e por que esse modelo não serve mais para muita gente? Boa tarde a todos. Queria saudar o colega Antônio pela troca, agradecer o espaço. Então, as palavras e as noções a elas atribuídas vão mudando historicamente, né? Então, a gente pode olhar, por exemplo, para a etimologia da palavra monogamia e a gente vai perceber que mono alude a um e gamia a casamento. Então, até um tempo atrás, era monogâmica aquela pessoa que tinha um casamento, né? Então, se tinha essa ideia de que você era obrigado, né, a estar com uma única pessoa pelo resto de suas vidas, tanto que a conquista do divórcio ela é recente, né, dentro desse marco legal da sociedade dominante. Então, as noções atribuídas à monogamia também vão se transformando historicamente. Hoje em dia, a gente vai ver que a maior parte das pessoas que se afirma monogâmica já teve mais de um vínculo afetivo sexual, já teve mais de um relacionamento amoroso dentro desse formato. Então, em tese, essas pessoas já não seriam mais monogâmicas, né? Já teria tido mais de um vínculo. A aposta da minha pesquisa é de que, entre essas transformações históricas que a gente vive, o que permanece da ideia de monogamia é o tempo,
Então, para a maioria dessas pessoas, o que vai aparecer é o seguinte: você pode até ter tido 3, 4 casamentos, mas não foi ao mesmo tempo, né? Então, o que fica como um grande nó disso tudo não é mais o mono, de um só pela vida toda, mas a ideia da concomitância disso, que ainda segue sendo uma questão. Uhum. Eu tenho prestado atenção ao meu entorno, e o meu entorno, obviamente, perto do que é o universo, é uma bolinha desse tamanho, mas tem me chamado a atenção a quantidade de casais heterossexuais que estão em relações duradouras, longas e que decidem abrir a relação. O que é que eles buscam, Geni? Olha, às vezes nem a gente mesmo sabe muito bem, né, o que busca. Então, acho que há uma busca, talvez, por isso também do que Antônio vinha falando, de uma certa crise que agora se evidencia, né, com mais visibilidade, de que algumas dessas receitas prontas que a gente tinha de felicidade, de um único roteiro na vida, se mostram frágeis, né? Então a gente vai ver que muitas dessas pessoas se sentem de alguma forma desconfortáveis ou por vários motivos, né? Acho que cada pessoa vai ter os seus, mas um cuidado também que a gente vai ter que ter nessas situações é que a não monogamia às vezes é utilizada quase como que um remendo da monogamia, né? Como se ela fosse, de certa forma, um tempero para algo que às vezes está ali marcado pelo tédio, pelo costume, né? Então, às vezes, a não monogamia entra como uma espécie de salvação para uma relação que às vezes já está um pouco fragilizada. Há outros casos que não é por isso, né? Mas eu aponto isso porque dentro das muitas não monogamias que a gente vai ter, a proposta não é que ela seja uma salvação de algo, né? Ou que ela dê conta de resolver todos os problemas. Ela é simplesmente uma outra forma de se relacionar, né? Então, às vezes vai haver esse tipo de frustração em relação a essas expectativas de salvação, né? Que são colocadas na não monogamia. Uhum. Então, é um pouquinho por aí. Pilão, queria te ouvir também sobre relações duradouras, monogâmicas, heterossexuais, casais que depois de 20, 30 anos resolvem abrir a relação. O que é que eles buscam? Então, realmente é uma questão complexa de responder, no sentido de que são trajetórias diferentes, são pessoas diferentes, e as relações não monogâmicas envolvem um conjunto muito diverso de práticas, né? Tanto do ponto de vista do que se está abrindo em relação à monogamia, pode ser algo mais sexual, mais casual, ou pode ser algo mais consistente, relacional, amoroso, familiar, profundo, né? E essas relações podem ter acordos, podem ter hierarquias, podem ter prioridades, podem envolver mais de 2 pessoas numa mesma relação, é o caso dos trisais, ou podem ser relações simplesmente abertas, um casal prioritário, hierarquicamente superior a qualquer outro vínculo, que combinam que algumas possibilidades casuais, né, normalmente puramente sexuais, são possibilitadas sem que isso seja considerado traição. Então, para cada modelo de relação, seria necessário uma pesquisa que desse conta um pouco dessas dinâmicas. Para dar só um exemplo das pesquisas que eu venho desenvolvendo com o poliamor, eu responderia essa pergunta a partir de 4 princípios fundamentais. Okay? O primeiro deles é o amor. Então, o poliamor, diferente de outras formas de não monogamia, preza pela ideia de que não é possível apenas se relacionar sexualmente ou casualmente com mais de uma pessoa. Que é possível amar e construir relações profundas. Então, o que esses casais ou esses sujeitos buscariam? Mais amor, né? Entendendo que o amor não é um sentimento restrito e que é possível, sim, se envolver com mais de uma e amar a mais de uma pessoa ao mesmo tempo de forma consentida. Esse seria um dos argumentos. O outro é a igualdade. A ideia de que a monogamia foi tradicionalmente atribuída apenas ao corpo das mulheres. Então, a partir do momento em que há um debate sobre o poliamor, é um debate de ampliar a possibilidade de mais de um relacionamento, que antes era um predomínio dos homens, tradicionalmente na cultura brasileira, para se expandir isso a possibilidade de mulheres também se envolverem com outras pessoas. E não necessariamente dentro de uma lógica heterossexual. Podem ser relações apenas entre mulheres ou entre homens, relações bi, pan, enfim, em vários aspectos.
Um terceiro argumento seria o da honestidade, né? A ideia de se envolver com mais de uma pessoa não é nova, mas, de alguma forma, o debate sobre não monogamia traz a necessidade de que o arranjo seja feito a partir de acordos, de honestidade, né? Então, os poliamoristas prezam muito a ideia de uma conversa, de uma comunicação honesta, em que todo mundo estabelece os seus limites e, ao mesmo tempo, constrói uma relação com base não na infidelidade, não na traição, não no escondido, não no acordo que ambos compactuam, aceitam, que seria da exclusividade monogâmica, mas que simplesmente não é atendida na prática. Então, eles afirmam que buscar o poliamor é uma maneira de buscar também ser mais honesto, né? E, por fim, talvez o mais importante, para finalizar, seria a liberdade, né? Um princípio fundamental que justificaria a ideia de que restringir-se a uma única relação, a uma relação monogâmica, dizendo que você não pode se envolver nem sexualmente, nem afetivamente com outras pessoas, e que toda a sua energia tem que estar voltada àquela pessoa, o centro do mundo e da vida, é visto por pessoas não monogâmicas e poliamoristas em particular como um problema. Então, no poliamor, se tem uma promessa de encontrar um caminho um pouco mais livre do que dentro de arranjos exclusivistas de natureza monogâmica. Mas, retomando o que a Jenny mencionou, há uma dificuldade de definir isso de maneira geral, porque o universo das não monogamias é um universo muito, muito amplo, muito, muito diverso. Jenny, ainda sobre as dificuldades, quais as dificuldades que você percebe nessas relações não monogâmicas, no que diz respeito, por exemplo, à ética, ao cuidado, aos combinados que tem que ter numa relação? Perfeito. Eu penso que um dos grandes desafios que a gente vai ter dentro dessas práticas é justamente a moralização, né? Então, a gente vai ver que a ideia de lealdade, confiança, traição, respeito, todo esse vocabulário, ele é organizado em nome de um certo bem, de um valor moral superior. Só que a gente sabe que todo esse vocabulário, ele tem sido utilizado historicamente para a dominação, né? A gente vai ver, por exemplo, frases como, aquela mulher não se dá o respeito, né? Então, é sempre por meio de eufemismos que essas violências acontecem. Então, um dos passos que eu acredito ser importantes nisso é abrir essas palavras e ver o que elas significam. Por que a gente tem é ensinado a ter, né, essa reação tão intensa em relação àquilo que envolve a sexualidade, ao corpo, né? E as questões de gênero aqui no sentido amplo, né? Aquilo que alguém faz da própria sexualidade teria de estar sempre a critério da autorização, da permissão alheia, né? Então, acho que é um ponto. Agora, em relação às dificuldades, há um paradoxo nisso, porque a maior parte das dificuldades, talvez, que as pessoas não monogâmicas vão encontrar, são relativas à monogamia. A gente vai ver, por exemplo, que no Código Penal há ainda o crime de bigamia presente, né? Então, essa ideia de que estamos todos numa escolha livre, que todo mundo pode fazer o que quiser, ela é uma maneira de colocar uma capa sobre a imposição da monogamia através da família, da igreja, através dos códigos civis e penais, né? Então, a gente vai ver que há também um enfrentamento coletivo, histórico, em relação a essas imposições, né? Uhum. Outro dos desafios seria justamente a reação do círculo social, né, que também é mediada por isso tudo. Então, a gente escuta muito, eu como psicóloga, né, esse tipo de fala, eu nunca aceitaria, né, eu jamais conseguiria. E aí, acho que volta essa pergunta para cada um de nós, né, por que a gente tem tanta certeza, assim, de algo que a gente nunca viveu? Uhum. É muito comum a gente ouvir também que as relações abertas beneficiam mais homens do que mulheres, ou as relações não monogâmicas, né? Tô dando uma olhadinha aqui no nosso chat para ver o que os nossos ouvintes estão achando dessa conversa. E o Marcos está aqui dizendo, se uma pessoa do casal tem mais charme, é mais desinibida, e aqui vou acrescentar, é mais chavequeira, é mais sedutora que a outra, ela vai sair pegando todo mundo, a outra vai ficar meio no vácuo, não sei não. Felipe diz uma frase clássica que eu tenho certeza que vocês estudando relacionamento já ouviram muito. Se
Se uma parceira é mó trampo, imagina duas ou mais, né? Eu não tenho tempo para uma pessoa, que dirá para mais. E aí, do que a gente está falando aqui, Pilão? Porque as pessoas dão conta de se relacionar com vários amigos ao mesmo tempo, por exemplo, não? Isso é diferente de se relacionar amorosa e sexualmente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? É engraçado que quando a gente escuta as pessoas questionando se não monogamia funciona ou não, dá a entender que as relações monogâmicas são super harmoniosas, não Exato. existe nenhuma espécie de conflito, de divergência, de crise, né? O interessante disso é quando a crise ou o problema é identificado como um problema na estrutura da relação ou quando é um problema de incompatibilidade entre as partes, né? Eu falo no meu livro, Finitos Amores, um estudo antropológico sobre o poliamor, editora Telha, um pouquinho como se dá esse processo de transição, né? E eu percebi que para as pessoas se converterem ao poliamor, elas passam muito por um processo de entender que a monogamia é ruim, é um mal, né? E elas vão construir um outro caminho, concebendo esse caminho da monogamia como um caminho de repressão, de hipocrisia, algo que elas não querem. De forma semelhante, a gente vê, e nessas questões aparece, a não monogamia como algo perigoso, como algo que vai beneficiar os homens, como algo que é só para as pessoas ricas, né? Ou para pessoas hétero, privilegiadas, enfim, há uma série de críticas para as pessoas brancas, né? Há uma série de críticas dizendo que relações não monogâmicas são muito difíceis de administrar, porque tem mais pessoas, etc. E tal. Então, também há uma crítica de vários setores da sociedade que esse modelo de relação não funciona, né? Eu acho extremamente simplista a gente assumir modelos, formas de se relacionar numa separação entre funciona e não funciona. É simplificar demais a discussão. Funciona para quem? Em que contexto? Exato. Qualquer maneira que nós vivemos existindo no mundo vai ter problema, vai ter conflito. Ainda mais quando envolve outras pessoas, né? Então, assim, a gente poderia entrar nos meandros da explicação do como pessoas não monogâmicas administram várias relações. Obviamente, existem desafios. Eu só acho que a gente tem que ficar atento para entender que existem desafios em relações não monogâmicas, existem desafios que são próprios das relações monogâmicas e existem desafios que são próprios de qualquer espécie de relação humana. Né? Geni, você quer falar sobre isso? Eu vou repetir aqui. Eu costumo ouvir, pelo menos, que as relações não monogâmicas beneficiam mais homens do que mulheres. Tem mulheres aqui no chat dizendo: tem casais heterossexuais que abrem a relação para a mulher deixar de ser corna, porque o homem já sai com várias mulheres e tal, então agora é só permitido. E essa questão da falta de tempo e de, talvez, disponibilidade afetiva e amorosa. É muito diferente se relacionar amorosa sexualmente com muitas pessoas e se relacionar amigavelmente com muitas pessoas? Ótima questão, assim. Eu queria voltar isso que Antônio trouxe no início, né, de que as formas de família, de parentalidade, elas são muito diversas historicamente. Esse modelo de pai, mãe, filhos, ele não é universal, né? Então, a falta de tempo, de certa forma, ela é um paradoxo desse modelo, porque só falta tempo para lazer, para descanso, para outras relações, porque, no geral, as mulheres, em especial mulheres negras e indígenas, são sobrecarregadas com o trabalho do cuidado. Uhum. Então, a gente vai encontrar várias pesquisas, né, que mostram que ser uma mulher casada envolve cerca de 8 horas a mais de trabalho por dia, muitas vezes, né? Então, é justamente esse modelo que implica nessa sobrecarga de trabalho e nessa exaustão que a maioria das mulheres vai ter, né? A outra pergunta que eu acho importante trazer também é a seguinte: em qual modelo de relação as mulheres são abandonadas no trabalho do cuidado, no trabalho de cuidado dos mais velhos, das crianças, quando em situação de adoecimento, né? Qual é o modelo em que há uma desigualdade brutal no fazer o trabalho doméstico? Esse modelo é a monogamia. Então, esse é o modelo no qual a opressão, a exploração do tempo e do trabalho mais efetiva, né? Então, a gente vai ver que há alguma inversão aí nesse ponto, né? A outra questão é sobre esse imaginário da multiplicidade.
Então, a ideia de liberdade, muitas vezes, ela é associada imediatamente a um grande sim, até um imaginário, às vezes, de orgias, né, de uma grande multiplicidade de relações sexuais, mas a liberdade, ela só significa você ter o direito de escolher, inclusive o direito de não estar com nenhuma pessoa sexualmente, se for do seu desejo, né? Então, a gente vai ver que em muitos casamentos, até algumas pesquisas que falam de estupro marital, por exemplo, essa ideia de que o sexo seria um dever do casamento e que na tentativa de evitar que houvesse, né, essas relações extraconjugais, até o estupro se efetiva de uma maneira naturalizada, né? Então, o direito à liberdade não é o direito a ter que se relacionar com mais de uma pessoa, se a pessoa não tem esse desejo. É o direito dela decidir, inclusive não estar com nenhuma. E a gente está conversando com o Antônio Pilão, antropólogo, com a Geni Nunes, que é escritora e psicóloga, ambos autores, livros publicados a respeito de relacionamentos, e estamos falando sobre não monogamia. Os ouvintes estão aqui muito animados com a nossa conversa, se manifestando de maneiras muito diversas, mas eu vou pegar a mensagem do Alexandre Magri, que eu acho que pode sintetizar qual é o objetivo dessa conversa hoje aqui. Ele diz: existem milhares de formas de amar. O desafio é achar aquela forma que faz com que nos sintamos bem e que funcione conosco. Então isso aqui não é uma ode à não monogamia. A gente está trocando ideia. Tem gente que está aqui no chat dizendo: eu nunca tinha pensado em relações não monogâmicas. E a ideia é essa, colocar a conversa na mesa, ouvir gente que estuda o comportamento humano nesse sentido, para a gente entender, de repente experimentar e saber o que é melhor para os nossos desejos, para a vida que a gente pretende levar. Vamos em frente. E o Antônio já falou um pouquinho, mas eu quero voltar num tema que é o seguinte: o poliamor, ele é mais comprometido com a igualdade de gênero, e por quê, Antônio? Uma questão interessante, né? O poliamor é um conceito que nasceu no início dos anos 90 nos Estados Unidos e só chegou no Brasil já no início dos anos 2000, né? E desde o princípio das discussões sobre o poliamor existia uma proposta, uma concepção de que o poliamor estava engajado dentro de princípios igualitários feministas, pensando no movimento feminista somente dos anos 70, 80. Então, não era uma forma de se relacionar que propunha incluir assimetrias de gênero, ainda que, obviamente, assimetrias de gênero estejam presentes em qualquer modelo de relação, mas ela tinha como princípio, que a gente estava discutindo, que fossem relações igualitárias. Inclusive, isso serviu para justificar o porquê que o conceito de poliamor, ele de alguma forma suplanta o conceito de poligamia, que muitas vezes era utilizado para se referir a mais de uma relação concomitante. São coisas diferentes, certo? São coisas diferentes. Então, são conceitos, né? Muitas vezes podem ser utilizados como sinônimos, ainda que, quando o conceito surge, o conceito de poliamor, ele surge em oposição ao conceito de poligamia. Por quê? Porque poligamia, normalmente, existe um único polígamo, né? A gente costuma dividir em poliginia, quando é um homem que tem mais de uma esposa, e poliandria, quando é uma mulher que tem mais de um esposo. Então, o poliamor, ele, de alguma forma, não se vale do conceito de poligamia. Uma das razões é para tentar se dissociar de uma lógica vista como machista, em que é o homem que pode ter várias parcerias. Então, por mais que na prática, e as perguntas que vocês trouxeram antes coloquem que existem, sim, desigualdades raciais, desigualdades econômicas, desigualdades de gênero, que vão se manifestar em relações não monogâmicas, como também nas monogâmicas, o fato é que o poliamor nasceu comprometido com essa pauta. Quer dizer que na prática seja igualitário, mas no discurso, idealmente, ele se funda se diferenciando de outras formas de relação, por exemplo, da própria monogamia, entendendo-se que a monogamia foi sempre uma monogamia para as mulheres, para controlar o corpo das mulheres, mas os homens tiveram benefício do adultério, da prostituição, vistas como males menores, né? E, ao mesmo tempo, da poligamia, dissociando a não monogamia ocidental, moderna, eurocêntrica, né, das não monogamias de outros contextos culturais e religiosos também. Então, existe essa busca de dizer, a desigualdade fica para lá, a desigualdade está com os poligâmicos, a desigualdade está na prática
dos haréns, está na prática dos muçulmanos, né? A desigualdade não estaria dentro das não monogamias ocidentais. Então, essa é um pouco a emergência da discussão sobre poliamor nos Estados Unidos nos anos 90. Geni, ao se relacionar amorosa sexualmente com mais de uma pessoa, e aí, independente dos combinados ou dos formatos que isso tenha, pode ser 3 pessoas, pode ser um casal que se propõe a se relacionar eventualmente com outras pessoas, enfim. Eu quero saber se não acaba sendo natural hierarquizar essas relações, essas pessoas, preferir uma pessoa a outra, ou naturalmente criar mais vínculos íntimos com uma pessoa do que a outra. E como é que faz para lidar com o ciúme? Essa é uma pergunta que eu imagino que seja muito comum para vocês e que está pintando aqui no chat também pelos nossos ouvintes. Certo. E eu penso que dentro desse debate há uma mistura, por vezes, de hierarquia com simetria, né? Então, assim, não é porque a gente ama pessoas de maneiras diversas que essas relações são hierarquicamente postas de maneira inferior ou superior, né? Eu até dou o exemplo de outros vínculos amorosos, como, por exemplo, pessoas amigas que a gente demora, às vezes, anos para encontrar e outras que a gente vê todos os dias, né? O critério do tempo nem sempre é linear, assim, a gente não ama menos ou mais só por esse motivo, né? Então, não é porque uma relação tem determinadas características que ela precisa ser colocada num lugar de superioridade em relação às outras. Esse é um ponto, né? A outra questão que na minha pesquisa aparece muito é que toda essa questão é muito vinculada aqui no nosso contexto a um marco religioso, né? Então, a gente vai acabar ouvindo de muitos espaços essa ideia de que para você provar que ama a Deus, você não pode ter outros deuses ao mesmo tempo. A ideia do monoteísmo cristão, né? Ele se comprova a ideia de que Deus é fiel, você é fiel a esse Deus, não tendo outros deuses ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver que muito desse marco religioso aparece nas relações de uma maneira que a gente fica com esse pressuposto. Como eu sei que alguém me ama? Se essa pessoa não amar outras pessoas ao mesmo tempo. Então, volta um pouco àquela questão que eu trouxe, né, da dificuldade de lidar com a concomitância, né? Então, a gente vai ver que no ciúme, por exemplo, há muito essa ideia de que se a pessoa desejou outra, sentiu atração por outra pessoa, é porque algo te faltou. Você não deu conta, você não foi uma pessoa atraente o suficiente, não deu conta de preencher isso que seria parte de um ideal de complementaridade que aparece na monogamia, né? Então, de certa forma, é bastante acolhedor a gente poder pensar o seguinte: o desejo do outro, ele não é uma informação sobre o que falta em mim. Não é porque eu não dei conta, né, de ser bonita o suficiente, interessante o suficiente, que esse desejo apareceu. E sim, porque ninguém está no mundo para preencher o outro como se fosse uma conta assim, tão aritmeticamente colocada, né? Eu Então, amei essa frase, Geni. boa, meu. O desejo do outro não é uma informação do que falta em mim. É isso? É isso, Geni. Eu acho que vai nesse sentido. Bom, tem uma autora que a gente sempre cita aqui nesse programa, que é Bell Hooks, e ela diz que as mulheres foram criadas para aprender a amar, ao contrário dos homens, e que aprendem que o amor é algo que As se mulheres. mereça, né? Isso, e não um direito. Elas precisam fazer coisas, ter um determinado comportamento a fim de agradar os homens para que mereçam ser amadas. Vocês concordam com essa ideia? Se sim, em que medida as mulheres rompem essa lógica ao experimentar mais de uma relação amorosa, amar e ser amada por mais de um homem? Antônio. Eu queria retomar antes, se vocês me permitem, a questão da hierarquia do ciúme, que eu acho que é importante. Vai. Dizer que relações diferentes, né, dentro do espectro das não monogamias, vão implicar em maneiras de lidar com hierarquia diferentes. Por exemplo, se a gente pensar um casal que vai a um clube de swing, para eles não é possível pensar no amor fora daquela relação. Existe um casal, não existem 2 casais, 3 casais.
eles concebem apenas a possibilidade de desejar e eventualmente se envolver sexualmente com outras pessoas, desde que acordado, combinado, com a presença da outra pessoa, enfim. No caso de um relacionamento aberto, seja um namoro aberto, um casamento aberto, tem algo semelhante com o swing aí. É um casal hierarquicamente superior a todos os outros relacionamentos, em relação a tempo, ao atributo do amor. Eu sou especial, porque só eu sou amado no universo de pessoas, né? Só existe uma pessoa amada. Então, a pessoa se constrói como especial a partir desse amor exclusivo, né? Entrando dentro do âmbito do poliamor, existem relações poliamorosas que são mais ou menos hierárquicas. Por exemplo, as relações que têm polifidelidade, elas tendem a estabelecer uma hierarquia. A partir do momento que elas colocam assim, ó, a gente se envolve aqui nós três, vamos pensar num trisal, né, 3 pessoas. Qualquer envolvimento fora do trisal é lido como um envolvimento impróprio, como uma infidelidade, se esse envolvimento for de natureza afetiva sexual. Então, percebam, há processos de hierarquização até mesmo dentro de relações não monogâmicas. Agora, também há formas de se pensar o poliamor e outras maneiras de viver na monogamia, buscando ao máximo não hierarquizar, entendendo que a capacidade e a possibilidade de se envolver não devem se restringir em função da antiguidade ou da compatibilidade, enfim. E para tocar nessa questão do ciúme, existe um conceito que eu não sei se vocês estão familiarizados, que é o conceito de compersão, né? Que é um neologismo que vem do inglês, compersion, mas foi traduzido para compersão, que é entendido como um novo sentimento, né? É a ideia de que, ao invés de ciúme, ao invés de você achar que se você ama alguém, se relaciona com essa pessoa, ela se envolve com um terceiro, isso vai implicar uma destituição do seu lugar de alguém amado e desejado, você entende que essa pessoa, o seu parceiro, que ama outra pessoa e está feliz por isso, traz algo para a sua relação. A felicidade do teu parceiro de se envolver com outras pessoas é também a sua felicidade. Então, percebam que há uma mudança na lógica de se pensar as relações concomitantes, né? Ao invés de competição, de subtração, de hierarquização, você pensa que outras relações agregam. Se o meu parceiro está feliz, ou minha parceira está feliz, está contente, eu fico contente também. É um sentimento parecido que você tem com um filho ou com um amigo, se ele se dá bem no trabalho, ou se envolve com alguém. Parece que em relações monogâmicas a gente não consegue produzir esse efeito, né? Até mas porque é muito baseado na posse, né? Pois é. E aí, tentando responder um pouco a questão sobre gênero, já passando a palavra para a Geni também para não monopolizar o debate, eu entendo que problemáticas diferentes estão colocadas para as relações não monogâmicas em função do gênero, mas também em função da interseção do gênero com raça, deficiência, enfim, tem N elementos que vão construir um lugar singular do sujeito, que não apenas a partir do gênero, né? E uma das particularidades para as mulheres é entender que o corpo delas, na não monogamia, é visto como um corpo que não pode recusar, né? Como se o fato dela se afirmar alguém livre, alguém não monogâmico, implicasse que todas as investidas masculinas elas precisassem necessariamente dizer sim, né? É um pouco o que a Geni estava dizendo antes. Se não é necessário para se identificar como alguém não monogâmico, estar se envolvendo com várias ao mesmo tempo. É simplesmente a possibilidade de construir mais de uma relação ao mesmo tempo. Mas o que você vai fazer com essa possibilidade pode ser que seja recusar todas as pessoas. Pode ser ficar sozinho. Não há nenhuma garantia que uma pessoa não monogâmica tem mais relações sexuais ou amorosas do que uma pessoa monogâmica. O que está em questão é um acordo, né, e uma construção subjetiva daquele sujeito com outras pessoas de possibilitar outros envolvimentos. Mas a escolha, ela independe. E só para fechar, pensar em alguns desafios masculinos, né? Um deles é a ideia de que, se o homem detém o corpo da mulher, pensar em relações não monogâmicas seria pensar necessariamente numa institucionalização da figura do corno, né? Enquanto a figura da corna não faz muito sentido, é muito mais a figura da puta que as mulheres precisam refutar ao longo de suas trajetórias de vida. Para os homens, a figura mais problemática, numa lógica tradicional, é a figura do corno. Então, homens não monogâmicos são vistos como aqueles que não
comparecem e não cumprem sua função sexual masculina suficientemente e precisariam de outros homens para cumprir essa função. Então, percebam que são estigmas e problemáticas que se colocam particulares em função do gênero. E perdão, gente, pela extensão da minha fala. Muito bem. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês aqui hoje. A gente teria, os nossos ouvintes, mais um caminhão de perguntas para destinar para vocês. Certamente iríamos aí mais bastante tempo, porém, somos o quê? Funcionários deste relógio que já marca 4h20, então precisamos nos despedir. Antônio Cerdeira Pilão é antropólogo, autor do livro Infinitos Amores, um estudo antropológico sobre o poliamor. Obrigada, Antônio, por estar conosco hoje. Venha sempre aqui ao Estúdio CBN. Um prazer. Agradecer também a Geni por compartilhar a mesa. E é isso, gente. Muito obrigado. Geni é Geni Nunes, psicóloga, escritora, autora de Descolonizando Afetos, experimentações sobre outras formas de amar. Obrigada, Geni, por estar conosco hoje. Igualmente, volte sempre ao Estúdio CBN. Obrigada, Antônio, obrigada, Tati, e as pessoas que nos escutaram. Até breve, gente. Agora, o pessoal do chat pode ficar bem quentinho, levar tudo isso para a terapia, né? Nós. Ou para relação. Ou para relação. E assim, gente, a gente está aqui proposto a falar sobre relações que existem. Todas elas. Não cabe moralismo aqui. Na troca de ideias, na comunicação, no jornalismo, nem religião. A gente respeita a sua, e se você quiser seguir o que manda a sua, é a sua escolha. Mas a vida sexual do outro não diz respeito a ninguém. E aqui a gente quer falar sobre todas essas relações para discuti-las e para que as pessoas possam pensar nelas também. Se perguntar se estão satisfeitas no modelo que escolheram para si. Vamos que vamos.